Voltamos à entrevista sobre educação. Estávamos falando no bloco anterior, a professora Rosana Paiva, sobre a Coreia, um grande exemplo de educação hoje no mundo. Professora, só para concluir a questão da Coreia, eu queria que a senhora fizesse um comparativo rápido sobre como que a gente pode seguir o exemplo da Coreia e adaptar isso para a realidade brasileira. Como eu havia dito, a Coreia ela partiu para o investimento maciço na educação básica, que é o ensino fundamental, que para eles o básico é o caminho, né? Então reforçar os recursos ali na educação fundamental. Exatamente, é a ali educação que começa fundamental. tudo. E o outro ponto positivo da Coreia é a seleção dos seus profissionais. Quem vai dar aula. Esse salário, que é o maior salário do mundo, ele não é por acaso. É porque quem dá aula são os melhores. Uma coisa que me chama a atenção é que, quando eu era criança, o exemplo, as grandes citações de cursos, de escolas, eram as escolas públicas, né? Colégio Estadual de Vitória, escola técnica, escola normal, eram referências, né? Deixaram de ser. E aí se vem aquela máxima aqui de que, não, que tudo tem que ser privatizado. Questão, né? Aí agora a gente está abrindo aí as vagas para o ensino público, né? E há uma tendência de que as pessoas corram um pouco mais para as escolas públicas. Sim. Né? Devido às cotas nas universidades também, né? Exatamente. Seriam oferecidas mais para... As cotas, exatamente. Sim, e agora voltou isso e realmente a procura está sendo bem maior. Porque aquele aluno que tiver enganjado no ensino fundamental, médio, numa escola pública, a chance dele estar ingressando na Universidade Federal vai ser bem maior. Então vai ocasionar uma corrida um pouco maior para as escolas públicas, né? Em depreciação as escolas particulares, né? Que hoje são referências, né? Agora, por que, será que trabalha em planejamento escolar, por que as escolas públicas, fica esse tema aberto, davam certo, eram muito eficientes e referências, e hoje não são mais? Eu só queria fazer uma colocação a respeito das cotas. Se houvesse seriedade e investimento no ensino fundamental, não haveria necessidade das cotas, tá? A escola Sem pública, dúvida, porque aí se daria a escola pública para todo mundo, como é no Japão. Sim. É 100%. Exatamente. E é público. O Japão é um país capitalista e que fez uma revolução depois da Segunda Guerra, principalmente pela cultura e pela educação. E as escolas são 100%, quase 100% públicas. E infelizmente, Almir, realmente não é a nossa realidade. A maioria das pessoas que ingressam em universidades públicas são estudantes de escolas particulares. Como a própria mídia mostra, as estatísticas dessas grandes escolas aqui, né, mostrando esse número de alunos que... Por dois motivos, né? Um, porque as escolas públicas caíram de qualidade. Então, quem tem um pouco mais de recurso investe na educação dos seus filhos, né? E outra porque as escolas particulares cresceram muito, né? Como professora de faculdade, 100% dos meus alunos eram de escola pública e poder aquisitivo mediano. As universidades, elas, lógico, por causa do vestibular, os alunos são oriundos de escolas particulares. Eu, particularmente, sou totalmente contra o sistema de cota, porque se investe na educação fundamental, na base mesmo da educação... Resolve-se o problema, né? Exatamente, resolveria... Educa todas as cores, todos os níveis sociais, e a diferença, com a mesma qualidade. E a diferença da nossa época, que você falou da importância da escola pública para hoje, o Brasil ele vem passando por uma degradação moral.
né? Uma Sim. degradação moral, uma degradação ética, uma degradação de respeito. Então, o que Mas como que eram escolhidos os gestores naquela época? Era por indicação política ou tinham algum pré-requisito técnico para gerenciar as escolas? Era técnico e, nossa, era técnico, pré-requisito, e o professor, ele era bem ativo. O Espírito Santo, ele tem uma representatividade do que acontece no Brasil, de uma maneira geral, né? Como que a senhora vê, qual o caminho, essa melhoria da nossa escola? Quer dizer, nós temos que investir mais nas escolas públicas. Qual seria o caminho? Olha, eu acredito que não é bem um caminho estratégico, né? Eu creio, assim, que teria que ser um conjunto, né? Envolvendo as escolas, quem está governando ali as escolas, a família também, que tem que estar todo mundo junto, falando a mesma língua. No caso, as instituições, né, que contratam esses professores, enganjados nesses cursos de capacitações, né, para poder realmente estar selecionando melhor o seu profissional, a questão de quem seleciona, né, a questão de quem está sendo colocado para ser o gestor daquela instituição, essa questão de indicação, que acaba banalizando um pouco, aliás, bastante até, essa questão do profissional, quem vai estar exercendo aquela função, que hoje em dia nós ainda nos deparamos com profissionais que não têm titularização para poder estar exercendo aquela função. E os valores, quer dizer, quando a professora Rosana estava colocando a questão da Coreia, da disciplina, na própria tradição do confucionismo, né, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade aqui no Brasil, né, ainda mais de um certo décadas para cá, houve-se uma tendência a um liberalismo muito grande, se inverteu os papéis, né? A inversão de valores. Sim. Então os professores, os mestres que eram respeitados, impunham ordem, impunham silêncio na classe, agora parece que isso não é mais a regra. E se viu muito a inversão desses papéis, né? Então os alunos mandando nos professores, falando qualquer desaforo e levando os professores à justiça por qualquer banalidade, né? Então, quer dizer, muitos questionamentos desses. Hoje mais notícia na mídia, um caso de professor que é agredido, né? Ameaças. Então, ameaças e até mortes. Com isso. Uhum. Né? Sim. Como que a gente deve proceder? Quer dizer, qual é o nosso... qual a solução para esses problemas? Quais o conjunto de soluções para esses problemas? Eu acredito realmente que tudo parte da educação, né? A partir do momento que você tiver bons profissionais, bem capacitados para poder estar fazendo esse trabalho junto com a família, que hoje em dia, igual a Rosana colocou, está muito difícil. Eu já tive a oportunidade de trabalhar tanto na área particular como a rede privada ou pública, e essa dificuldade que a gente tem de trazer os pais, a família para dentro da escola é muito complicada. Na rede privada é mais fácil porque eles pensam que, bom, eu estou pagando, eu tenho que cobrar. Então ele entra mais na escola, ele cobra mais, talvez não da forma que deveria ser cobrado, mas acaba participando um pouco mais da vida escolar do filho. Mas na rede pública isso realmente é bem banalizado. O professor acaba se tornando o pai, a mãe daquela criança, e quando você faz reunião numa sala de aula para 40 alunos, para 40 pais, comparece 10, né? Então realmente isso acaba ficando bem complicado. E é uma mistura de tudo, Almir, porque hoje em dia realmente nós trabalhamos com escolas que tem tráfico de droga, que acaba acontecendo polícia direto na frente da escola, tem que dar saída nos alunos com a polícia militar presente, porque é complicado, porque eles ficam cercando a escola, alunos que usam a escola para tráfico. Então, assim, é uma realidade muito complicada e os professores vêm trabalhando a duras penas. É uma briga que a gente vem comprando mesmo para poder ver se a educação... o que me parece é que os pais estão negligenciando um pouco aquele poder pátrio de fixar limites e estabelecer regras
e deixam tudo para a escola, né? A televisão pode jogar tudo, todas as demandas, vende guloseimas para as crianças ficarem gordas, vendem uma série de quinquilharias que não tem necessidade para a felicidade delas, elas têm que consumir tudo. Isso na rede E chega na escola, né? a escola é que tem que ser... Sim, o padrão. Isso na rede particular. É, já na rede pública, nós nos deparamos com crianças de 11 anos de idade, eu já tive um caso, o aluno era aviãozinho, e aí para aquela mãe que está passando fome em casa, o filho chegar com uma nota de 20 para quem não reais, sabe, é que faz o sim, leva e traz pequeno droga, tráfico. sim, pequeno tráfico. Então para aquela mãe, aquele menino chegava com 20 reais em casa, ela nem perguntava de onde veio aquele dinheiro, porque ela passava fome, né, desempregada. Então aquele dinheiro era bem-vindo. E isso acabou levando ele ao extremo. Ele teve que sair da escola porque estava sendo ameaçado de morte. E às vezes nós nos deparamos numa situação, fazer o quê? Como tratar isso? Né? Chama o pai, a gente chama, aí vai ver a realidade daquela criança, como é. Né? Então tem que ser um trabalho, agora já está tendo projetos de mais educação, onde a criança passa um tempo maior na escola, aquela questão talvez, né, que um dia, se Deus quiser, quem sabe, né, o mais tempo na escola. Então, que hoje em dia é chamado projeto Mais Educação, que o governo, algumas prefeituras já estão adotando, onde essa criança vai de manhã para a escola e retorna para casa 4 horas da tarde. Então lá ela vai ter profissionais com esporte, com aula de dança, que tire ela da rua e que dê um pouco mais de atenção àquela criança. Já que em casa ela não tem o pai e a mãe, porque tem que estar trabalhando. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos para o último bloco. Fique conosco.